Senhor falava muito comigo, porque se a gente for ler os versículos anteriores, os capítulos anteriores, naquela fase em que o povo constrói um Deus, né, um bezerro de ouro. E Deus se ira com eles. E no versículo 33, no capítulo 33, no versículo 3, Deus fala que não vai acompanhar eles até a terra prometida. Porque eles eram um povo difícil, um povo que não obedecia. E Deus fala: eu não irei com vocês até a terra prometida, eu irei até um certo caminho, e a partir dali vocês irão só. E aí Moisés vai, se separa. A palavra vai dizer que ele separa um local para adorar o Senhor, e quando a nuvem desce, o Senhor fala com ele. E nesse momento Moisés fala para Deus: quem irá comigo? Você pede para que eu leve o seu povo até um lugar, mas você não me diz quem irá comigo. E aí Deus, nessa conversa com Moisés, fala: a minha presença irá contigo e eu te farei descansar. E quando eu li isso, eu perguntei para o Senhor, eu falei: Deus, então você mudou os seus planos por causa de Moisés? E quando a gente vai ler na palavra, sim, Deus muda os planos dele por causa de um homem que era fiel a ele, por causa de uma pessoa que se comprometeu se comprometeu pela vida de outras pessoas também, porque no capítulo 32, Moisés vai falar: Senhor, perdoa esse povo. Se você não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. E eu falei assim: meu Deus, que coragem que Moisés tinha. Ele não tinha medo de se comprometer por conta das pessoas que estavam com ele. E era por isso que ele era um líder que agradava o coração de Deus e foi chamado de servo do Senhor. E aí eu anotei aqui que Moisés não contentava apenas em estar na terra prometida, porque para ele, se a presença de Deus estivesse no deserto, era nesse lugar que ele queria estar. E quantas vezes a gente quer estar em um lugar que aos nossos olhos é bom, porque a palavra vai falar que a terra manava leite e mel, só que a presença de Deus não ia estar lá. E Moisés fala para o Senhor: Senhor, se você não for, não nos deixe ir também. Porque não importa se lá é a terra prometida, não importa se lá tem leite, não importa se lá tem mel, lá não tem a sua presença e eu não quero estar lá. Então, irmãos, que nessa noite a gente possa entender que não importa o lugar que o Senhor prometeu que Ele vai te levar. Se a própria presença dEle não estiver lá, não deseje por esse lugar. Esse lugar vai continuar sendo bom, ele vai continuar sendo perfeito, porque Deus é fiel, Ele é fiel com a própria palavra dEle. Mas a presença dEle é tudo o que a gente precisa almejar. Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala assim: Deus nos oferece comunhão quando nós sofremos, para que a gente possa aprender o valor da intimidade em comparação ao valor da bênção. E foi isso que Moisés entendeu. Moisés entendeu que a intimidade com o Senhor era muito mais preciosa do que a bênção da terra prometida. Então, que nessa noite você possa voltar o seu coração ao Senhor, e se você tiver coragem, faça essa declaração para Deus: Deus, eu não quero estar em nenhum lugar, seja o quão bom ele for, se a tua presença não estiver comigo. E que você tenha um coração como o de Moisés, e você gere isso dentro de você. Deus, eu quero estar onde a sua presença está, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz em vê-los novamente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos se colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por estar aqui na sexta-feira. O que a Carol acabou de falar é muito verdade, né? Quando nós temos um tempo de intimidade com Deus, nós paramos de nos preocupar com o que nós vamos ganhar. E nós nos importamos muito mais com o que está acontecendo. Eu me lembro de quando eu orava para conseguir uma faculdade. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Então eu orava, pedindo faculdade. Senhor, eu quero uma faculdade, eu quero uma faculdade. E chegou um tempo que as minhas orações pararam de pedir pela faculdade. E eu percebi que o percurso da minha oração, ela começou a mudar. Falou: Deus, transforma meu coração. O que o Senhor quer de mim? Onde o
dividida. Mas além disso, eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor. E 18 anos de idade para mim foi a idade que marcou a minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a me relacionar intimamente com Deus. Não só de ouvir falar, mas dos meus olhos poderem ver e do meu coração poder sentir o Senhor. Então que assim seja a sua vida. Feche os seus olhos, Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, pela semana que passamos, pelo trabalho, pelos afazeres do dia, por todas as experiências que vivemos durante esses dias. Muito obrigado, Senhor. Principalmente, obrigado por estar em tua casa. E nós te convidamos, Espírito Santo, faça-se presente no meio de nós. Que não seja apenas um culto por um ritual ou por uma obrigatoriedade de estar aqui no horário e numa data marcada, mas que esse compromisso seja com o Senhor, um momento de intimidade, de ouvirmos a tua voz, de compartilharmos a tua palavra, de sermos tocados através das canções e de sentirmos o teu Espírito Santo que já habita dentro de nós e que ele simplesmente possa aflorar
individualmente o Teu Espírito trabalha no meio de nós, e que assim o Senhor possa agir nesse momento e nessa noite, individualmente sobre os nossos corações, mas nos conectando e nos unindo a Cristo. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus.
sabe como isso que nós temos aconteceu? Você sabe como isso foi possível? Porque um grupo de pessoas entendeu que era necessário falar de Cristo, que era necessário anunciar as boas novas que o Senhor Jesus fez. E se nós estamos aqui hoje é porque um grupo de pessoas se reuniu com o intuito de falar do Senhor e anunciar aquilo que Ele tinha feito há muitos anos atrás. Não perca a essência de estar na casa de Deus. Não perca a essência do que te trouxe aqui neste lugar, da importância que é estar aqui. Nós viemos aqui porque Cristo vive, porque Cristo veio na terra, porque Ele está no meio de nós, porque o Espírito Santo dele habita dentro de nós. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, ó Pai. Declare nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Continue no espírito de oração. Que o Senhor continue ministrando através dessas canções. Que você seja tocado assim como eu estou sendo tocada aqui nesse momento. Amém? Oh Deus, me
receber esse amor dele. É como se você estivesse pedindo para Deus, de alguma forma, sentir. Sabe quando você quer se sentir amada, quando você quer sentir que alguém se importa com você? Um sinal de alguma coisa, um sinal de alguma presença, um sinal de algo. E o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Eu quero que você, nesse momento, através dessas canções, que o Senhor está aqui neste lugar, você possa sentir esse toque do Senhor sobre a sua vida nesse dia de hoje. E você possa sentir esse amor em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Sinta esse amor e esse toque do Senhor sobre a sua vida. Porque o que eu vou falar hoje é algo muito prático, é algo realmente prático, muito prático. Só que isso tem tudo a ver com o nosso espírito. E isso tem a ver com aquilo que o Senhor quer gerar. E cada vez mais eu tenho clareza de que Deus tem algo para fazer com a gente, tá bom? Como igreja. Então eu quero convidar assim, vocês a se manterem com o coração quebrantado. Porque quanto mais algo nos convida a viver o Evangelho de Cristo no nosso dia a dia, na vida real, mais isso se torna desafiador, mais a gente precisa do nosso espírito quebrantado, mais a gente precisa estar conectado e não deixar que as coisas nos roubem. Então, hoje as canções que os meninos ministraram aqui pra gente tinham muito a ver com isso, com dizer, Senhor, era eu que era para estar ali. Senhor, eu me prostro diante da cruz. Sabe, é quando a gente se rende ao Senhor, é quando a gente reconhece aquilo que Jesus fez por nós, é quando a gente sabe que não tem nada que a gente
possa fazer para pagar o preço que Ele pagou. Só que Ele nos ensina maneiras de caminhar com Ele, de viver para Ele, de cumprir os propósitos dEle. Então, eu quero só convidar você para fechar os seus olhos aí onde você está mesmo e colocar a mão no seu coração. Um convite assim muito simples, mas que talvez você possa sentir nesse momento o teu coração bater, assim, pulsar. E Jesus, eu quero reconhecer junto com a minha família, Senhor, que saudade que eu estava dele. Reconhecer que você é o nosso Deus, Pai, você é o nosso Senhor. E o nosso coração está batendo nessa hora, já revela todo o seu amor por nós. O nosso sangue está pulsando nas nossas veias, nós estamos respirando agora, porque pulsa vida em nós, vida que só pulsa porque Jesus entregou a vida dele por nós. E Jesus, eu quero orar, porque a verdade é que às vezes quanto mais simples algo possa parecer, Deus, mais nós enfrentamos batalhas contra isso. Quanto mais simples algo pode soar assim, para a nossa realidade e ser tão prático e precisar que a gente simplesmente tome uma decisão e dê um passo, mais isso parece nos desafiar, mais parece que enfrentamos lutas contra o nosso inimigo, contra o inimigo da nossa alma, e aí isso se torna quase impossível, embora na prática seja fácil, seja mais simples. Então, nessa noite, eu quero declarar que os nossos corações, Senhor, estão quebrantados diante da Tua presença. Nós não vamos perder aquilo que o Senhor tem para fazer, aquele convite que o Senhor está nos fazendo de maneira muito específica, Pai. Nos ajude a estar atentos como igreja e cada um de nós, porque de fato, Senhor, nós somos a Sua noiva, mas aquilo que o Senhor tem para fazer e gerar é com cada um de nós no individual, no nosso particular. E é por isso que você nos disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a mim em secreto, e o teu Pai que vem em secreto vai te responder. Então tem a ver conosco e o Senhor apenas. Então nessa noite, Senhor, eu declaro os nossos corações prostrados diante da cruz, para que a gente possa ver tudo aquilo que o Senhor enxergar e nos posicionar naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É o seguinte, vou falar sobre algo. Deus ele tem trazido a nossa igreja para um posicionamento a respeito das disciplinas espirituais. Isso é um fato. A gente vai lutar a vida inteira para alcançar isso. É até que Jesus venha. Todos os dias a gente tem que queimar por isso, a gente tem que lutar por isso. E há um tempo atrás a Elisa Marla veio falando aqui pra gente sobre oração, falando pra gente como funciona, o que a gente tem que fazer, se ora de joelho, se ora de pé, que horas que eu oro, mostrando pra gente na prática como a gente faz para vivenciar isso no nosso dia a dia. E isso é incrível, é muito legal, porque você se depara e fala: Pai, por mais que isso seja algo espiritual, se eu não parar e não posicionar e não separar um momento para estar de joelhos ou de pé ou como quer que seja, eu não vou viver esse momento. E então, Deus ele tem falado comigo nesses últimos tempos. Algo que o Senhor já colocou no meu coração há muito tempo e eu tenho lutado, assim, perseverado por isso. E às vezes eu consigo, às vezes não, às vezes parece que dá certo, às vezes parece que eu falho, mas é a respeito da disciplina do jejum. E quando eu comecei a perceber nesses últimos dias, eu estou enfrentando algumas dificuldades, assim, está sendo um momento muito desafiador para mim nesses últimos tempos, e eu estou tentando entender e me posicionar, e eu me dei conta de que em algum momento, sem perceber, eu descuidei dessa disciplina. Quando eu fui perceber, eu não estava mais vivenciando ela como o Senhor me convidou. Porque, na verdade, Deus, existe 4 coisas que a gente precisa viver como cristãos, como filhos de Deus. Que Jesus ele nos ensinou isso além do Sermão do Monte. E embora ele vá nos dando várias indicações a respeito, bem-aventurados os piedosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, ele vai falando sobre várias características, mas essas características essencialmente elas têm a ver com o caráter, elas têm a ver com o tratamento de Deus na nossa alma, na maneira como a gente vive, no nosso em viver esse
práticas que você faz, que você realiza, que você vira e fala assim, hoje eu farei isso, ou hoje eu não farei isso. E então você começa a viver o tratar de Deus. Então essas outras coisas começam a ser geradas em nós. Então, quando você se posiciona nessas 4 coisas que Deus nos falou, aí sim você começa a chorar com os que choram, aí sim você começa a ser um pacificador, aí sim você começa a ser humilde, quando você começa a viver essas coisas. E quais foram essas coisas que Deus falou pra gente? O que o Senhor espera dos filhos de Deus que eles façam? É que eles orem, é que eles jejuem, é que eles pratiquem as boas obras no sentido de ajudar o próximo. Então tem a ver com oração, com esmola mesmo. Ali quando a gente está lendo fala sobre esmola, mas tem a ver com ajudar o nosso próximo. O jejum e a nossa vida com o Senhor em relação à palavra. Oração, jejum, ajuda ao próximo e a palavra. A gente às vezes esquece de 2 delas, que é o jejum e o auxílio ao nosso próximo. Essas 2 coisas parece que a gente deixa um pouco de lado. A gente sempre tenta perseverar na oração e na palavra, porque na verdade eu acho que são as 2 coisas mais claras assim, que a gente tem, as mais objetivas, não sei. Porque de fato, se você não orar, o que está acontecendo? É impossível ter um relacionamento com Deus se você não orar. E se você não ler a palavra, você possivelmente não vai ouvir o Senhor. E quem não ouve o Senhor não consegue caminhar, não consegue perseverar, não consegue viver esse evangelho. E aí eu vou ler um versículo aqui para a gente entender o porquê dessas 3 disciplinas. Porque essa 4ª, que é a respeito do auxílio ao próximo, ela ainda está conectada com algo um pouco mais externo, que tem a ver com o outro, a gente tem que sair para ele. Mas a oração, o jejum e o perseverar na palavra de Deus é algo muito com a gente. Mas hoje a gente vai falar sobre o jejum, amém? E o que eu quero dizer para vocês, né? Aí eu vou falar sobre o que a Elisamar falou, é que nessa semana eu estava conversando com o Gisé, com a Carol e com o Lucas, e aí a gente começou a falar sobre algumas coisas, e a Carol virou para mim e falou assim, gente, a gente poderia se posicionar em jejum, porque eu acredito que se a gente fizer isso juntos, vai ser melhor para mim. E aí na hora que ela falou isso, eu falei assim, meu Deus, Carol, eu estava buscando no Senhor o que eu deveria falar, e tinha 2 coisas no meu coração a respeito do que eu deveria trazer para a igreja. Uma é jejum e a outra, se um dia Deus falar, aí eu vou conversar aqui com vocês, senão vai ficar só para mim. Mas quando eu estava pensando nisso, Deus virou e falou assim no meu coração, fala sobre jejum. Eu quero que você traga um pouquinho mais a minha igreja para essa disciplina. Traga a minha igreja para a vida de jejum, para a disciplina de jejum. Eu entendi, embora eu me sinta muito despreparada para falar sobre isso, no sentido assim de que parece que eu sei tão pouco, eu também sei que o Senhor já vem me ensinando há um bom tempo. E aí o que Deus, o Espírito Santo falou para mim foi, ainda que pareça pouco aos seus olhos, ensine aquilo que eu já ensinei para você. Por mais simples que possa parecer, é um simples posicionamento, mas eu sei tudo que eu já fiz na sua vida por causa desse posicionamento que você tomou. E então eu falei, Carol, Deus falou para falar sobre jejum, e eu vou falar, então, não é de medo agora, mas eu vou falar. E aí eu estava ali pronta para subir aqui, o pastor já estava prestes a me chamar, e a Elisamar virou para mim e falou assim, Lê, fala para os irmãos virem amanhã, porque a gente vai falar sobre jejum para a igreja. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, não, eu vou falar sobre isso. Eu assim, não acredito, aí já saiu assim. Então entendam que talvez esse momento seja um start para o seu entendimento a respeito disso. Amanhã, Deus vai aprofundar mais. E nós não sabemos aquilo que o Espírito Santo tem para trazer ainda mais para nós como igreja. Amém? Então entendam isso. E aí, o que eu quero ler está ali em Marcos 12, a partir do versículo 29. Eu vou ler o 29 e o 30, tá bom? Vamos focar nesse. E aí Jesus diz assim, vem um dos escribas para ele, né? E aí ele pergunta, eles começam a discutir, eu não estou lendo ainda, tá? Ele vai e pergunta assim para Jesus, ei, Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E aí a gente começa no versículo 29, tá bom? Marcos 12, 29, Jesus diz assim, Jesus respondeu, deixa eu ver como é que está nessa versão. Está um pouquinho diferente na minha, mas vocês vão entender.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele vai para o versículo 30 e fala assim: e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro mandamento. E o que eu quero dizer para nós, igreja? Nós precisamos obedecer isso e isso somente. Se nós obedecermos isso, então a gente vai viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Porque então a gente vai entender o que Ele quer, Ele vai nos dando as coordenadas e as coisas vão acontecendo. Mas entenda uma coisa nesse versículo, aí é só do 30. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus fala junto, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ali na alma a gente entende que está os nossos sentimentos, é a parte do nosso coração. E a disciplina espiritual que trata com a gente a respeito do nosso coração e da nossa alma é a oração. É ela que trata com a gente a respeito disso. Só que o versículo continua e ele fala assim: e com toda a tua mente. E com toda a tua mente. A disciplina espiritual que trata da nossa mente, que a gente lida com o Senhor na nossa mente, é a palavra. Então, se a gente não ora, a gente não consegue amar o Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Se a gente não lê a palavra, a gente não consegue amar o Senhor com toda a nossa mente. E Jesus termina assim: e você amará o Senhor teu Deus com toda a tua força. É o seu corpo. E a disciplina espiritual que lida com a gente na nossa força é o jejum. Então, se você não ama o Senhor, se você não ora, você não consegue amar o Senhor do teu coração e com a tua alma. Se você não lê a palavra, você não consegue amar o Senhor com toda a tua mente. E se você não jejua, você não consegue amar o Senhor com toda a tua força. Porque Deus, Ele virou pra gente e falou assim: resistir ao diabo. A gente tem que resistir ao diabo. Mas a gente tem que matar a nossa carne. Então é tão louco que o diabo a gente consegue lutar com ele, consegue resistir. Mas contra a nossa carne a gente não consegue lutar. E é por isso que ela precisa morrer. Ela não pode só ser resistida por nós. Porque se nós tentarmos resistir à nossa carne, nós iremos sucumbir. E é por isso que o Senhor nos mostrou o jejum, para que a gente mate a nossa carne. A gente mate ela. Então nós precisamos dessas três coisas: palavra, jejum e oração. Sem essas três coisas, nós não iremos amar o Senhor como nós precisamos amar. E a única maneira que nós temos de viver o propósito dele e cumprir aquilo que está no coração dele, e aquilo que ele deseja de nós, e aquilo que ele quer nos preparar para viver, é através dessas três disciplinas. E hoje nós vamos olhar para o jejum. E por que eu estou dizendo para vocês que o que eu vou falar é muito prático? Porque geralmente a gente escuta sobre as coisas e é incrível. E é incrível olhar para tudo isso e falar: uau, Deus, eu quero viver tudo isso, eu quero me posicionar em todas essas coisas. Senhor, uau, eu quero viver essa verdade. Mas às vezes é um pouco difícil. Às vezes a gente não entende como. E vocês sabem que eu sou bem prática e talvez eu vá falar essas coisas muito práticas mesmo. Mas eu quero pedir para que você retenha, anote, pegue o máximo ou o mínimo que você puder, mas pegue algo e faça algo com isso. Porque isso tem a ver com a sua vida em Deus. E eu sei que no geral a gente vive, sim, uma vida de oração e de busca de leitura pela palavra. Mas às vezes tem algumas coisas travadas na nossa vida e a gente não está conseguindo entender, ou não está conseguindo avançar, ou não está tendo uma clareza dos céus a respeito daquilo, porque está faltando uma delas. Está faltando. E aí aqui Jesus ele fala: esse é o maior mandamento, mas ele coloca todos esses itens, essas condições. Você precisa amar o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E você precisa amar ele com toda a sua mente, mas também precisa ser com toda a sua força. Então é corpo, alma e espírito, todas essas coisas louvando ao Senhor. E é por isso que quando
dormir bem, descansar, todas essas coisas estão conectadas a isso. E está tudo aqui. Nós precisamos obedecer a isso para amar o nosso Deus de corpo, alma e espírito. Entende? Então, eu queria trazer algumas coisas pra gente a respeito do jejum. E a questão é o seguinte, e outra coisa super importante que eu quero falar sobre isso. A gente sabe que existem os 10 mandamentos, certo? Existem eles. É o seguinte, é mandamento, meu amigo. É mandamento, meus irmãos. Se você não obedece a isso, lascou. Deu ruim. Você não está obedecendo, você está em desobediência, você não está vivendo aquilo que o Senhor está te falando. Eu quero que faça. Honre teu pai e tua mãe. É mandamento. Não está honrando? Deu ruim. Vai dar ruim. E é muito isso mesmo. Só que é muito louco, porque essas 3 coisas, ou essas 4 coisas, e aqui eu coloco o auxílio ao próximo também, não são mandamentos. Não são mandamentos. O Senhor não nos ordenou que a gente ore, Ele não nos ordenou que a gente leia a palavra, e Ele não nos ordenou que a gente jejue. Não é um mandamento. Não tem nada que Ele diga assim, você precisa, é um mandamento, faça isso. Não. Ele nos convida a fazer. Ele nos convida. E é claro que apenas os que viverem essas verdades vão ter um relacionamento com Ele. Porque quem não ora, é impossível que se relacione com o Senhor. Não tem outra maneira de você render o seu coração a Ele, de você estar com Ele se você não orar. Não tem como. E por mais que a gente escute a voz de Deus, a gente não pode saber quais são os princípios dEle, qual é a verdade dEle, quais são os valores dEle, se a gente não olhar para essa palavra, se a gente não tiver contato com Ele. Só que o fato é que o Senhor, Ele não tem como nos encher enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, cheios da nossa carne. Então, se a gente não viver o jejum, não vai ter como. E é muito legal porque Jesus, Ele diz assim, Ele não fala que é um mandamento, Ele não nos ordena fazer isso. No entanto, quando Ele vai falar com a gente, Ele fala assim, quando vocês orarem, ou seja, Ele fica subentendido que os filhos dEle, quando vocês jejuarem, quando vocês jejuarem, façam assim, assim e assim. Subentende-se que Ele nos diz, eu espero que vocês jejuem, eu espero que vocês façam isso. Eu não vou dizer para vocês, olha, façam. Não, mas eu estou dizendo, quando vocês orarem assim, Pai nosso que estás no céu. Quando vocês jejuarem, não sejam como os fariseus, façam assim. Então, não é um mandamento, mas é para aqueles que querem se relacionar com Deus e dizem, Senhor, eu quero viver o teu propósito, eu quero me render aos teus pés, eu quero viver tudo aquilo que está no seu coração. Então, se você quer, aí sim você vai fazer, porque Ele espera que você faça, Ele espera que você vive. Entende? E aí, eu queria ler algumas coisas, porque o que o jejum ele faz pra gente? Eu vou ler. O jejum, gente, ele nos prepara. Ele nos prepara para viver aquilo que Deus tem para nós. Então, se você quiser abrir, o pessoal vai colocar ali, então não precisa necessariamente abrir, vocês podem ler comigo. Após o encontro com Jesus, Paulo, ele fez o quê? Ele jejuou por 3 dias. Por quê? Deus estava preparando ele para viver tudo que ele tinha para viver. Ele foi o cara que a gente tem como exemplo de todas as coisas. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele jejuou para viver isso. Então está em Atos 9:9. Calma, vai colocar pra gente, que a gente consegue olhar. Atos 9:9, tá virando. Por 3 dias, ele esteve cego. Ele não comeu e nem bebeu. Ele ficou em jejum até que Deus trouxe uma palavra para ele. O que o Senhor estava fazendo ali com ele? Paulo, vem pra mim, eu estou te preparando. E aí sim, a partir desse momento, nós vamos viver tudo aquilo que eu tenho para você. Eu poderia fazer sem você viver tudo isso, mas você precisa matar sua carne, Paulo. Sua carne precisa morrer, você precisa ir ao chão. Você precisa colocar o rosto no pó. E o jejum faz isso com a gente, ele faz a gente colocar o rosto no pó. Então agora, que você está com o rosto no pó e que o teu espírito está quebrantado por causa de você estar se posicionando em jejum, na minha palavra, em oração, nós vamos viver o que a gente tem para viver. Então, o jejum ele nos prepara. O jejum também, ele nos dá direcionamento. Quando nós estamos precisando entender algo da parte de Deus, fazer algo, o jejum ele nos traz essa direção. E aí ali, eu queria que abrisse em Atos 13:2. A gente olha o 3, o 2 e o 3. E o que aconteceu ali? Os apóstolos estavam jejuando. Eles estavam ali orando e jejuando. E ali o Espírito Santo falou para eles, vocês vão separar Saulo, que agora é Paulo, e Barnabé. Vamos ver. Enquanto
Senhor e jejuavam. Disse o Espírito Santo, ou seja, ouviram o Espírito Santo. É uma das maneiras da gente conseguir ouvir com mais clareza. Por quê? Diminui a nossa carne, diminui a voz da nossa alma, para que a voz do Espírito Santo fique mais audível, fique mais clara para nós. E aí ele disse assim, o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eles estavam jejuando e ali o Senhor falou: agora que vocês estão posicionados nisso, eu estou separando vocês para viver aquilo que eu tenho, para que vocês vivam, para que vocês façam, para que vocês cumpram. Agora, se a gente está procurando viver uma vida ali com o Senhor e a gente fica nesse lugar mais raso, que não exige, que não nos leva ao pó, que não nos faz falar Pai, clamar, sabe? Como Jesus teve que fazer. Gente, Jesus jejuou por 40 dias antes de cumprir o ministério dele. Se ele teve que viver essa disciplina, quanto mais nós? Quem somos nós para não viver isso? Ele teve que se quebrantar e se render totalmente aos pés do Senhor. E então, quando ele viveu esse tempo de jejum com a palavra, porque o que Satanás estava fazendo? Tentando o Senhor. Como que ele rebatia Satanás? Com a palavra, amando o Senhor com toda a mente dele. Jesus estava ali orando no deserto, e ali adorando a Deus, tendo relacionamento com o Senhor. Mas ele estava jejuando, e nisso Deus estava preparando ele, mortificando tudo aquilo que pudesse haver. Jesus era homem como nós. E aí ele foi e ele saiu daquele lugar no poder do Espírito Santo. Ele saiu daquele lugar no poder do Espírito Santo para viver tudo que ele tinha para viver. Então, o Espírito Santo, o jejum, ele nos prepara para viver os propósitos de Deus. E o que mais? Agora, o que eu queria trazer a atenção de vocês? Para a motivação do nosso coração. O porquê que a gente está fazendo isso? Por que nós estamos nos posicionando nisso? Lembrar que Deus, Ele é um só. A gente não muda Deus, a gente não vai mudar a mente dele, no sentido assim, de que Ele vai mudar os princípios dele, ou Ele vai mudar os valores dele. Isso não, sempre vai estar alinhado com os valores dele. Mas quando nós jejuamos, o Senhor, Ele alinha o nosso coração com o coração dele. Ele nos transforma. Ele começa a mostrar pra gente qual é o desejo do coração dele. E aí tem algumas coisas que a gente precisa fazer quando a gente vai jejuar, ou não fazer, tá bom? E o que é isso? É sem ostentação. Por que Jesus fala assim? Não sejam como os fariseus, que eles ficam mostrando, eles se fazem de triste, eles mostram que eles estão maus, para poder mostrar para todo mundo que eles estão em jejum. E aí um dia, eu vi uma história de que eu descobri, meio que lendo assim, os dias que os apóstolos jejuavam. Por quê? Os fariseus costumavam jejuar às terças e às quintas-feiras, porque tinha culto no templo. E aí eles mostravam para todo mundo que eles estavam jejuando, ou seja, todo mundo sabia, porque eles estavam conquistados, eles estavam mal, e todo mundo sabia. E aí Jesus ensinou assim: não sejam como eles. E não tem a ver com falar para algum amigo, ou fazer um jejum com um amigo, tipo, nossa, eu estou de jejum, tá fácil. Não foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou que os fariseus ficam falando para todos. O que Jesus quis dizer é: não fique querendo demonstrar isso. Aí o que os apóstolos fizeram? Eles falaram: então nós iremos jejuar às quartas e às sextas-feiras, porque aí não vai ter, a gente não vai se encontrar no templo e ninguém vai ficar vendo que a gente está de jejum. Mas não é que eles não falavam entre eles falavam entre eles, mas eles se posicionaram em um outro dia para eles viverem essa verdade de Deus. E aí foi muito legal isso, e eu vou falar isso daqui a pouco, sobre isso, por conta de um posicionamento, tá? É bem rapidinho. A gente também não tem que ficar com uma capa de religiosidade, sabe? Tipo, ai, nossa, jejum, meu Deus, isso é espiritual. Não façam isso. Sejam simples, singelos. Estou de jejum, estou me posicionando. E é isso. Com discrição. Como que é a discrição? Como o Jesus falou: levanta, lava o rosto, fica bem. Se você estiver um pouquinho mal, fica mais na sua, evita ficar muito em lugar público, ou se expor demais. É só isso, você faz isso com tranquilidade. E é para Deus. Você está fazendo jejum para se relacionar com o Senhor, para saber: Deus, não estou fazendo esse jejum para que você me dê isso ou aquilo, mas porque eu preciso estar mais perto de você, mais sensível, te ouvindo mais, e eu sei que nisso o Senhor vai me revelar qual é a sua vontade. Então a gente começa a caminhar para a vontade dele. E aí, quais são as funções do jejum? Vou falar aqui um pouquinho, tá? Bem rapidinho. Função do jejum: crucificar a nossa carne, matá-la, mortificá-la. O que o Senhor falou? Existe o diabo, mas mata a sua carne. Como eu falei, o diabo a gente ainda resiste. A gente luta com ele em oração. A gente sabe disso, mas a carne não. Se a nossa carne estiver fortalecida, nós iremos
você não vai ficar de jejum, tô de boa aqui, beleza. Não, pai, eu quero te buscar. Também, existe a questão dos tipos de jejum. E aí, isso eu vou falar bem rapidinho, coisa simples, só para vocês entenderem, tá? E aí eu vou dar as referências, quem quiser anotar, anota, mas em outro momento a gente pode ler. Amanhã eu sei que o pessoal vai se aprofundar nisso. Mas existem 3 tipos de jejum, basicamente. O jejum normal, porque assim, gente, qual é o significado de jejum? Vou ler literalmente como está no dicionário, tá bom? No Aurélio, diz assim: abstinência total ou parcial de alimentos em determinados dias, por penitência, prescrição religiosa ou médica. É estado de quem não come e se posiciona para não comer, privação ou abstenção de algum alimento. Então, quando você for deixar outra coisa, entenda que isso tem mais a ver com consagração. Jejum é deixar de comer, é deixar de se alimentar. Então você decide que você vai ficar sem comer. E às vezes as pessoas ficam, nossa, mas o jejum. O que é jejum? Deus, eu vou ficar sem me alimentar tantas horas, de tal a tal hora. E você está se posicionando. Deus falou como tem que fazer? Não, é você e o Espírito Santo que decide. É isso que é mais incrível no jejum. É igual a oração, é você e Deus falando, você fala o que você quiser para Deus ali. A palavra, também você vai ler o livro que você quiser ler. E aí Deus vai falar com você. Então é muito legal porque Deus ele interage com a gente nisso tudo. Ele faz junto com a gente o tempo todo. E os 3 tipos de jejum são o jejum normal. Então você para por algumas horas de comer alimentos. Você não vai comer nada, mas você vai beber água. E esse geralmente é o tipo de jejum que a gente tem que procurar fazer. E aí a referência que a gente tem, tá bom? Mateus 4, 1 e 2 e Lucas 1. Também tem o jejum absoluto. E esse jejum, ele é mais específico. Tem que vir numa direção muito específica do Espírito Santo. Que é quando você para de comer e de beber água. E a gente tem um exemplo ali no livro de Esther. Que é quando ela vira para a nação e fala assim, 3 dias sem água, sem comida, sem nada, em oração, rosto no pó. Porque Deus vai fazer algo na nossa nação. Imagina, iam matar todos os judeus. A gente não estaria aqui hoje. Não é Maria Jesus Cristo. Mas ela se posicionou em jejum com o povo. Todo o povo se posicionou. Então ela pegou, ela falou com o rei e o povo judeu não foi extinto. E aí veio a descendência, e nós temos o Cristo que se rendeu por nós. Tudo isso aconteceu por causa de um posicionamento em jejum. Jejuaram por 3 dias, jejum absoluto, sem nada. Mas isso é uma direção muito específica do Espírito Santo. Se algum dia Deus te der essa direção, o meu conselho para você é: converse com os pastores para entender junto e ele fortalecer você junto. Mas fora isso, parou algumas horas sem beber água, sem comer comida, mas bebendo água. E também tem o jejum parcial, é onde você se posiciona por certos alimentos. Então você vem e fala assim: vou ficar sem comer carne, ou eu vou ficar sem comer pão, ou eu vou ficar sem comer doce. Existe esse tipo de jejum também, que você faz parcial, e aí você está se consagrando ao Senhor. E aí, nesse exemplo, nós temos em Daniel 10, 2 e 3, e existem jejuns de várias durações. Então, o exemplo de Daniel é quando ele fala assim: eu não vou comer dos alimentos do reino, aqui também eu quero ficar sem comer carne, eu quero só comer frutas, verduras, e aí ele faz esse jejum ali por um período de 21 dias, se eu não me engano. Então, a Bíblia, ela vai nos apresentando vários períodos de jejum. Então você tem jejum de algumas horas, você tem jejum de um dia, você tem jejum de vários dias. E aí eu vou dar as referências, tá bom? Tem jejum de uma noite, Daniel 6,18. De uma noite ou um dia. De um dia nós temos exemplos ali em Esdras 8, do 21 ao 23. Nós temos exemplos de 3 dias, que é em Esther 4 e 3. De 21 dias, que é Daniel 10, do 2 ao 3. Aí esse geralmente é o dos alimentos parciais. E nós temos jejum de 40 dias. E aí nisso nós temos ali em Êxodo 24, 18, e 34, 28, e Deuteronômio 9, do 9 até o 18. E nós temos o exemplo de Jesus. Então, existem vários momentos. E o que é mais legal do que eu quero falar para você? Você escolhe. Você decide. Você vira para Deus e fala assim: pai, eu vou fazer um jejum por tantas horas. E aí você vai falar, Deus vai falar: beleza, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Às vezes você vai orar e falar assim: Senhor, estou entendendo que eu estou avançando nisso, eu estou conseguindo. Agora eu quero fazer de um dia. Então vamos lá, filho, vamos lá, filha, eu estou te ensinando. Você vai mais fundo comigo. Então um dia. E aí você começa a fazer isso. E aí outros conselhos que eu queria dar é que, a respeito do jejum, a coisa mais importante é que a gente entenda
a nossa comunhão com o Senhor, tá bom? Então, quando a gente faz jejum, a gente quer estar com Deus. E aí, a gente tem ali Deuteronômio 5:31. Esse é o propósito da gente fazer jejum. Outra coisa é que a gente faz jejum também para receber a palavra. Porque nós estamos quebrantados. Então, quando nós estamos em jejum e vamos ler a palavra, Deus ele nos revela algumas coisas que talvez se a gente estivesse cheio de nós mesmos, a gente não ia entender tanto assim, tá bom? O jejum também é para interceder pela nação. Então, quando nós entendemos que tem algo importante acontecendo e a gente precisa se posicionar como povo, a gente, é comum os líderes das igrejas falarem: vamos fazer um jejum pela nossa nação. Então, a gente se posiciona por isso. O jejum também tem a ver com renovação de aliança. Se você percebe que as coisas não estão legais, que você não estava caminhando bem, você precisa renovar isso, essa aliança com Deus, é um tempo de você fazer jejum. Você se posiciona e você renova essa aliança com Deus. Também tem a ver com enfrentar Satanás e suas tentações, porque nós estamos mais fortes. E o jejum tem a ver com receber poder, como Jesus. Ele ficou 40 dias no deserto e ele recebeu o poder do Espírito Santo. Sim, gente, para curar, para manifestar os dons. Jejuar nos leva a receber esse poder de Deus para viver os dons de Deus. E ele também tem a ver com humilhar-se. Uma das coisas que eu mais tenho medo e que talvez assole muito a gente é ser orgulhosa. E eu sei que é uma coisa que o diabo vem assim muito forte para tentar. Por quê? Porque a gente tem dons, o Senhor está nos ensinando, a gente tem líderes, pastores que nos ensinam, que nos fazem ser fortalecidos. E aí parece que o orgulho vem com tudo para cima da gente. Só que é muito louco porque as pessoas elas erram em muitas coisas. E às vezes erram com a gente em coisas que a gente não erra. E aí o nosso orgulho acende, vai lá no alto. Só que todas as vezes que eu me deparo com isso, eu falo assim: Deus, mas sabe o que é mais doido, Pai? Porque essas pessoas que talvez estão errando comigo, errando ao meu redor, elas fazem coisas que não são legais. Só que a palavra fala assim pra mim: Deus está longe dos orgulhosos. Não é de quem mente, não. Deus está longe dos orgulhosos, não é de quem fez fofoca. Deus está longe dos orgulhosos. E aí eu morro de medo disso, porque quem está mentindo está pecando, mas aquela pessoa, ela se quebranta, ela pede perdão e o Senhor se aproxima dela. Só que quando a gente está com o coração orgulhoso, Deus não consegue chegar perto nem para falar pra gente que a gente está errando. Então dá um medo de ser orgulhoso. Eu tenho medo do orgulho. Eu falo: Senhor, me ajuda, porque dentre todas as coisas que você poderia falar, você está longe de quem é orgulhoso. E o jejum quebra o nosso orgulho. O jejum nos leva ao pó. Então, se posicione. O jejum é para buscar cura e ele também é para ministrar o Senhor. Mas eu quero falar, só para finalizar, coisas que a gente precisa fazer quando nós estamos em jejum, tá bom? Coisas que nós precisamos fazer. Mantenha uma atitude de fé. Está em jejum, mas declarar: Pai, em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus eu vou conseguir enfrentar esse problema. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai me fortalecer. Eu estou enfraquecido. Mantenha uma atitude de fé. Fica declarando, decorrer do seu dia. Você está em jejum, você está em um momento ali de jejum, vai declarando, vai falando. Lembra disso, de declarar palavras de fé, de trazer a sua memória. Não, Senhor, eu vou me posicionar, eu vou fazer isso. Outra coisa, tenha uma base firme na palavra. A fé não pode ser vazia. Você está em jejum? Vai para a palavra. Fica firme, se relaciona com a palavra. Outra coisa, e é isso que eu queria falar: não espere uma emergência. O jejum precisa ser uma disciplina espiritual. A gente precisa jejuar toda semana. Eu vou falar desse jeito. Bom, toda semana. E aí o que eu quero falar dos apóstolos que eu disse que ia voltar? Os fariseus jejuavam durante as terças e quintas-feiras porque tinha um culto lá no templo. Eles se posicionaram e disseram: Senhor, eu vou jejuar, eu vou me posicionar para jejuar segundas e quartas, porque ninguém vai ver. E aí eles se posicionaram, segundas e quartas-feiras. Aí sabe o que foi mais doido? Muitos anos depois, os moravianos, que viveram coisas incríveis em Deus, que oraram 24 horas, que manifestaram o Evangelho de Deus, falaram: Senhor, eu vou fazer igual os apóstolos. Eu vou jejuar segunda e quarta-feira, porque deu certo para eles, também vai dar certo para mim. Aí eu estava lendo um livro que eu emprestei para o João. E aí, nesse livro, está falando de John Wesley. E ele começa a estudar a história. E ele fala assim: bom, os apóstolos jejuavam segunda e quarta, e olha tudo que eles fizeram. Olha, os moravianos jejuaram segunda e quarta, então olha o que eles fizeram. Eu vou jejuar segunda e quarta. Aí o John Wesley falou: então eu também vou jejuar toda segunda e quarta-feira. Ou melhor, quarta e sexta-feira. Desculpa, era quarta e sexta-feira. Eu vou jejuar toda quarta e sexta-feira. Eu vou me posicionar. Aí na hora que eu li o livro, eu falei: Senhor, se deu certo com os apóstolos,
que tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque semana que vem você vai tentar de novo. E na outra você vai tentar de novo. E quando for ver, você vai estar posicionado. E Deus vai te dar direção. Ele vai te ensinar outras formas, outros dias, outras maneiras. E você começa a avançar no Evangelho, nos propósitos de Deus. Amém? Estabeleça objetivos. Faça uma lista. Senhor, estou jejuando para te buscar, mas eu quero alcançar um coração quebrantado. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero entender como que eu faço no meu trabalho. Eu quero entender como que eu faço na escola, no meu estudo. Faça uma lista do que você está se posicionando em Deus ali para fazer o seu jejum. E busque em Deus nos momentos de oração. Também evite estar em lugares com muita gente, sabe, no dia de jejum. Evite estar em lugares muito aglomerados ou sair. Pô, você está de jejum, não vai passear no shopping. Fica em casa, fica tranquilo. Porque é um momento de mais solitude, de você buscar o Senhor. Então você fica mais tranquilo e você fica mais em paz. Escreva. Faça um diário, escreva ali o que você está sentindo quando você está fazendo jejum, o que você está pensando, o que você está entendendo. Por quê? Deus ele vai construir algo, ele vai edificar algo. E quando você está jejuando, o Senhor vai trazer essa direção para você. Então, são coisas práticas que você pode fazer. Entende? Coisas práticas, coisas simples. E aí, uma outra dica para você não fazer durante o jejum: não ore apenas por si mesmo, tá bom? Quando você estiver de jejum, procure orar pela sua família, pela sua igreja. É um posicionamento muito importante. Não coma um monte de carne antes de jejuar, porque isso vai te fazer ficar pior no momento de jejum. É uma coisa bem prática, assim, gente. Não coma um monte de carne, mas comece a beber mais água, a comer mais legumes, verduras. Não tenha medo durante o jejum. Eu também queria dizer assim, que é importante. Evite falar sobre comida. Se está de jejum, não fica falando de hambúrguer, não fica falando de pizza. Tenta pensar nisso, se evita falar de comida. Não ande descalço, olha que coisa, não ande descalço. Porque quando você está de jejum, você fica mais sensível. E aí ali talvez tenha mais friagem, aí você começa a se sentir mais enfraquecido. Aí você fala, não, vou parar. Não, fica firme ali, falando, vou cuidar aqui, ficar tranquilo. Outra coisa, não entre em redes sociais. Você está de jejum, não se distraia, não entre nas redes sociais. Pô, eu estou de jejum, mas estou jogando videogame. Não vai jogar videogame naquele dia. Eu estou de jejum, vou assistir série. Não, você não vai assistir série nesse dia. E aí, às vezes, a gente não percebe por que a gente não consegue finalizar o jejum. Por que a gente não consegue entregar para o Senhor até o fim. Porque a gente está de jejum, mas a gente abre as redes sociais, a gente assiste série. Porque está sendo uma luta terrível da nossa carne contra o nosso espírito. Porque a gente está jejuando e a gente orou. Aí o Espírito está falando, vamos lá, Lê, você vai conseguir agora. Beleza, eu vou sentar aqui um pouquinho, porque eu estou aqui de jejum, mas eu vou assistir uma série. Aí nessa hora minha carne está falando, isso aí, vamos assistir uma serinha aqui, porque agora você vai fortalecer um pouquinho para eu ganhar um pouquinho mais dele aqui. E aí a gente vai indo, a gente sabe, é uma luta da nossa carne contra o nosso espírito. Mas a gente sabe que no tocante ao nosso interior, nós amamos o Senhor, nós amamos a sua palavra, nós queremos que o Espírito ganhe, nós queremos que o Espírito prevaleça sobre a carne, nós queremos que Ele seja exaltado, Ele seja glorificado, Ele seja o nosso Deus e o nosso Senhor, que nós vamos amar com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Então, em nome de Jesus, esse é o meu convite para nós como igreja nessa noite, amém, igreja? Que a gente faça o quê? Cumpra o maior mandamento, como Jesus disse. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, povo de Deus, vocês, ouve. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando nos posicionamos e obedecemos aquilo que Ele tem para nós, Ele está sendo o nosso único Senhor. E Ele diz: e tu, cada um de vocês que está aqui, cada um de nós, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento que nós vamos cumprir com uma vida de oração, de palavra e de jejum. Amém, igreja? Nós iremos nos posicionar. Que você diga sim para o Senhor nessa noite. Que você fale: Pai, eu quero me comprometer com essa vida. Não só mais de oração e palavra, que eu sei que é importante, mas às vezes tem coisas travadas porque eu não estou jejuando, enquanto o Senhor nos mandou viver todas essas coisas. Em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé e fazer esse compromisso com o Senhor nessa noite. E dizer assim: Deus, obrigada, porque para cada um aqui Deus vai falar de um jeito. Isso é o mais legal. Para a Alessandra, Deus virou e falou: olha, vamos lá, quarta e sexta-feira. Porque eu li o livro lá e falei: todo mundo, John Wesley, cara, John Wesley, olha o que ele fez, eu quero isso também.
E Deus me lembrou por que está sendo tão difícil talvez esses últimos tempos. Porque eu não estou tão posicionada como eu deveria estar naquela disciplina que Ele já me explicou. Que sem ela eu não vou conseguir avançar. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar vocês a isso, tá bom? A falar com o Senhor: Pai, eu não jejuo, eu quero começar. Ou Pai, eu jejuo, mas Senhor, eu quero reafirmar, eu quero reconectar, eu quero tentar de novo. Volte ao Senhor e lembre-se das simples palavras que eu falei para vocês. É muito simples, mas requer um posicionamento, requer uma decisão. Você decide quando, você decide horário, você decide o que você quer fazer. O Senhor nos deu essa liberdade, mas à medida que a gente se posiciona, Ele vai nos dando mais direção. Amém? Então, que você feche seus olhos, baixe sua cabeça, e eu quero te convidar. Eu sei que eu vou estar orando, tá bom? Para nós como igreja, mas faça a sua oração a respeito do jejum. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que foi algo muito simples que eu trouxe aqui para a igreja hoje. Muito simples, algo que o Senhor me ensinou, que o Senhor foi me falando. Mas eu acredito, Jesus, que isso pode ser o início de algo poderoso nas suas mãos. E hoje eu não tive dúvidas de que o Senhor quer ensinar essa igreja, a Igreja Arautos, a viver essa vida, porque o Senhor tem coisas a fazer. Senhor, qual que é a chance de você ter falado comigo, ter ministrado algo no coração da Carol, de repente eu ouvi, no momento exato em que eu vou me levantar para trazer a tua palavra, a Elisamar me falar: nós iremos falar sobre jejum amanhã. Deus, é muito claro que o Senhor está querendo algo de nós, um posicionamento firme da nossa parte, porque o Senhor tem tanto para fazer no nosso interior, o Senhor tem propósitos para cumprir, Senhor. A gente já ouviu isso tantas vezes nessa igreja, que os seus sonhos são maiores, os seus pensamentos são mais altos, o Senhor tem coisas para fazer. Você não vai fazer coisas medíocres ou medianas com esse povo desse lugar. O que o Senhor for fazer é algo maior, é excelente, é algo especial para manifestar o reino. Senhor, eu sei que você tem isso com cada igreja dessa cidade, mas aqui é a minha igreja, é nesse lugar que eu estou, e é a mim que o Senhor está falando essas coisas, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir para que você continue nos motivando, Jesus. Continue nos desafiando, Senhor. Continue nos falando o que nós temos que fazer, como fazer, e nos ajude a ter esse posicionamento. Tão simples, Deus, uma decisão, virar para o Senhor e falar de forma concreta: Pai, eu vou jejuar na próxima quarta-feira. Para nós pode parecer um movimento tão sutil, Senhor, mas no reino espiritual é algo tão poderoso e glorioso. Eu quero declarar nessa noite um posicionamento firme de cada um que está aqui, o início de algo novo. E para aqueles que já vivem, ainda mais fundo, se posicionar e ainda mais fundo. E os que pararam, um tempo de retomar e viver isso conforme a tua vontade. Porque, Deus, eu sei, nós vamos chamar com todo o nosso corpo, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com tudo aquilo que é em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E eu quero aproveitar nessa hora, Espírito Santo, para orar pelos planos, para orar por essas caixas. Jesus, você nos deu uma direção muito clara no início do ano, para a gente escrever aquilo que nós queremos fazer para o Senhor, como nós queremos te servir, Deus, ou até mesmo também os sonhos que estão nos nossos corações, aquilo que nós queremos realizar, desejar. E o Senhor falou conosco e nós estamos vivendo isso, obedecendo. Por isso que hoje, como igreja, eu quero abençoar cada uma dessas cartas que estão nessas urnas e declarar, Senhor, um avanço espiritual sobre essas coisas. Pedir para que o Senhor destrave aquilo que ainda está travado, pedir para que o Senhor traga à tona aquilo que ainda não veio, pedir, no mínimo, para que o Senhor mostre para nós aquilo que já está sendo feito ou que o Senhor está preparando para cumprir no determinado tempo, no tempo certo. Eu também quero abençoar essa caixa de oração, Senhor, e pedir para que o Senhor libere cura, Pai, para que o Senhor traga libertação, Senhor, restauração de famílias, Deus, para que o Senhor salve, Deus, traga salvação, Senhor, estabeleça mesmo o teu reino, Senhor, venha o teu reino, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus, nós te glorificamos, Senhor, e nós agradecemos porque você foi no nosso lugar, e porque você foi no nosso lugar, nós podemos entender tudo isso hoje, e nós podemos amar o Senhor. O véu foi rasgado, e a gente pode ter acesso a você, Deus, mas você nos mostrou qual é a maneira de acessar o
declaro que em nome de Jesus, como igreja, nós nos posicionaremos conforme o teu coração, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Em nome de Jesus. Amém. Essas palmas ao Senhor, nosso Deus, Pai soberano, te damos graças, Senhor, por esse culto, Senhor, por essa demonstração que o Senhor colocou, o Senhor plantou, Pai, no coração da pessoa, Senhor. Que ela soube representar, Senhor, sobre os nossos corações, Senhor. E deixe os nossos pensamentos, meu Pai, como fazemos, como estamos, como tem que ser feito, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, abençoa poderosamente, nos dê sabedoria e entendimento cada vez mais, Senhor. Damos graças por esse momento, Pai. Em nome de Jesus, continuamos abençoando, Pai. Que a sua graça, Senhor, caia sobre a sua igreja nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, estende as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje, para sempre. Amém. Amém. Põe paz, em nome de Jesus.